Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 3, de 1 a 10, que diz assim: Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Há uma expressão no versículo 2 que chama muito a minha atenção. E a expressão é todos os dias. Todos os dias o mendigo, o aleijado de nascença, era levado para a porta do templo chamada Formosa. E a pergunta que me ocorreu a partir dessa expressão foi: será que esse mendigo era visto? Será que as pessoas que se dirigiam ao templo viam o aleijado, a sua condição? Ou ele era apenas mais uma peça decorativa com a qual as pessoas se acostumaram e se tornaram indiferentes a ela? Não foi o que aconteceu em relação aos apóstolos. Porque quando o mendigo chamou-os na expectativa de receber uma esmola, os apóstolos pararam e olharam para ele. E na sequência do texto fica muito claro que eles não viram aquele mendigo apenas como uma peça decorativa, mas como alguém que tinha uma real necessidade e que podia ser suprida no poder de Jesus Cristo. Eles viram mais do que a necessidade de esmolas. Eles viram a necessidade que aquele homem tinha de uma nova vida. Do ponto de vista da sociedade daquela época, aquele homem era desenganado, ele era aleijado daquele jeito, ele ficaria assim e morreria daquele jeito. Mas Pedro e João veem que havia a oportunidade para oferecer para aquele homem uma nova vida, que a sociedade não poderia oferecer por meio das esmolas. Uma nova vida que só poderia ser oferecida por Cristo Jesus. E é por isso que Pedro se dirige a ele dizendo assim: olha, eu não tenho prata nem ouro. E talvez o mendigo tenha pensado: puxa vida, eu já ouvi essa historinha antes, ele vai falar, vai me enrolar e vai embora sem me dar nada. Mas não foi o que aconteceu, porque Pedro continuou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E ele andou, ele saltou, ele louvou a Deus. Esse texto, querido, querida, que acompanha essa reflexão, nos ensina a respeito da realidade de que Jesus é Deus, da realidade de que Jesus é poderoso, da realidade de que Jesus continua ativo, da realidade de que Jesus usa seus apóstolos e lhes confere autoridade para fazer aquilo que só Ele pode fazer. E além disso, esse texto também nos ensina a necessidade que temos, ou melhor, esse texto também nos ensina que é muito oportuno que nós sejamos perceptivos, que nós sejamos atentos àqueles que estão à nossa volta. Talvez, por conta do nosso próprio pecado, nós passemos pelas pessoas e as vejamos apenas como peças decorativas na nossa história. Mas pela graça de Jesus, nós podemos dirigir a elas um olhar diferente. Um olhar que não as vê como uma peça decorativa, mas as vê como pessoas que têm verdadeiras necessidades. E essas necessidades podem ser supridas por aquilo que nós já recebemos, por aquilo que nós já temos, que é Cristo Jesus, na autoridade, no seu nome e no seu poder. Então, a minha expectativa é que esse texto, de alguma forma,
nos desafie, nos desperte, pela graça de Jesus, a estarmos atentos às pessoas, de forma que nós de fato as vejamos. Não apenas a figura visual, mas a necessidade que está por trás daquele que vemos. E ofereçamos com isso aquele que nós já recebemos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso que esse texto nos propõe e nos desafia a fazer. E a minha expectativa e minha oração é que eu e você sejamos esses servos do Senhor perceptivos, atentos às necessidades dos outros, de forma a oferecer aquilo que nós já recebemos. Cristo Jesus, na sua autoridade, no seu poder, no seu nome, para a glória dele, para o louvor dele e para a perplexidade daqueles que testemunharem da ação dele na vida das pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê um excelente final de semana.